Para quem chegou depois da minha fala, peço por gentileza aos colegas que coloquem o nome e a OAB no bate-papo para facilitar o registro da presença e a certificação de todos, tá? Vocês vão receber o certificado normalmente no máximo 5 dias após a realização de hoje. Nós vamos emitir certificados individuais para cada módulo, tá? Nós vamos fazer certificados individuais por módulo. Vamos aguardar só mais um minutinho para dar início ao nosso curso, esperando os outros colegas entrarem. Registrar a presença aqui da doutora Laiana Mábia, vice-presidente da nossa Comissão Especial de Estudo de Direito do Trabalho. Registrar a presença da doutora Aline Silva Correia, secretária-geral da nossa comissão. Doutora Carla Vanessa, advogada, membro da nossa comissão também, que vai ser a facilitadora do terceiro módulo do nosso curso. Já estamos às 14. Doutora Rejane, colega, membro da nossa comissão da cidade de Ariquemes. Registrar a presença também do doutor Vinícius Noé, ex-presidente da Comissão Especial de Estudo de Direito do Trabalho. Hoje tem uma atuação intensa, membro da CAARO. Peço até perdão que eu sempre esqueço o cargo, Vinícius. Me ajuda, por gentileza. Secretário-geral. Secretário-geral da CAARO, desenvolve um excelente trabalho e ajuda muito a nossa comissão também, outro especialista em cálculos trabalhistas. Então, como estamos dentro do horário que combinamos, já temos o quórum necessário para dar início aos trabalhos. Para quem entrou agora, meu nome é Rodrigo Borges Soares, eu estou presidente da Comissão de Direito do Trabalho, a convite do Dr. Márcio Melo Nogueira, da doutora Aline Silva Correia, para a Comissão Especial de Estudo de Direito do Trabalho, nessa gestão do Dr. Márcio. Quero dizer para todos que é um prazer muito grande ver tantas pessoas aqui importantes para a advocacia trabalhista e a advocacia como um todo. É um motivo de orgulho para a advocacia rondoniense ver tantas pessoas interessadas em aprender e somar com a advocacia. Então, para dar uma boa tarde especial a todos, nós temos uma surpresa, que é a presença do nosso presidente Márcio Melo Nogueira, que está em viagem, salvo engano. É muito difícil precisar onde ele vai estar, em que momento, de tanto que esse homem tem compromisso, mas, salvo engano, agora ele está em Maceió, num colégio de presidentes das seccionais. Então, eu passo a palavra ao nosso presidente para desejar uma boa tarde a todos. Boa tarde, meus amigos e minhas amigas. Que coisa boa, eu estou numa felicidade grande aqui de ver a advocacia engajada num número extremamente relevante. Eu vejo aqui mais de 139 advogados e advogadas engajados e engajadas numa sexta tarde para desenvolver seus conhecimentos em direito do trabalho. Que maravilha, viu? Quero parabenizar aqui o Rodrigo, que tem feito um trabalho incrível presidindo a nossa Comissão Especial de Estudos de Direito do Trabalho. Um jeito de fazer a comissão funcionar, que é o jeito que nós fazemos a OAB na nossa gestão, um jeito que agrega, que traz a advocacia para perto. Muito obrigado, meu amigo, parabéns pelo trabalho. E elogiar, parabenizar cada um dos advogados e das advogadas que estão participando deste curso. Eu tenho dito sempre nas minhas falas que o mundo de hoje nos impõe muitos desafios como advogados, né? Nós temos que aprender a nos comunicarmos nas redes sociais, na interação de um modo geral com o cliente, nessa realidade de WhatsApp e tecnológica. Mas tem uma coisa que nunca vai deixar de ser importante, que é o conhecimento jurídico. De nada adianta eu comunicar bem nesse mundo tecnológico se eu não sei resolver o problema do meu cliente.
Então, essa nossa iniciativa da Comissão de Direito do Trabalho, essa nossa preocupação da Ordem de sempre promover cursos que aprimorem a técnica do advogado, vai ao encontro dessa necessidade. O advogado tem que estudar, o advogado tem que saber direito, tem que saber resolver os problemas dos clientes deles. E aproveitando aqui, Rodrigo, saí um pouquinho da reunião do Colégio de Presidentes de Seccionais e anuncio em primeira mão que uma pauta que eu defendi aqui e que foi aprovada à unanimidade é que a OAB trabalhe junto ao CNJ para que os critérios do prêmio de qualidade que o CNJ entrega aos tribunais, aquela classificação que a máxima é a diamante, que nesses critérios sejam contemplados pontos de interesse da advocacia. Não sei se me ouvem, que houve uma interferência aqui. Nós chegamos à conclusão aqui que esse prêmio não tem incentivado o judiciário a ouvir a advocacia, a dar atenção à voz da advocacia. Então, nós aprovamos aqui no colégio critérios que nós vamos apresentar ao CNJ e lutar para que eles sejam incluídos no prêmio qualidade, de modo que o atendimento ao advogado e a qualidade da prestação jurisdicional sejam os pontos fundamentais para que os tribunais recebam qualificação máxima, selo diamante ou selo excelência. Então, anuncio aqui em primeira mão para essa audiência qualificadíssima que acompanha o curso e desejo a vocês uma excelente tarde de sexta-feira. Tomaram a decisão certa. É com conhecimento que a gente muda a vida dos nossos clientes e prospera na advocacia. Parabéns, bom curso. Muito obrigado, presidente Márcio, pelas palavras e pelas batalhas travadas em prol da advocacia. Seria um prazer continuar com a sua presença aqui conosco, contudo sabemos dos seus compromissos por aí, então sinta-se à vontade para se retirar caso seja necessário, tá, pessoal? Vou voltando aqui para o colégio porque as lutas continuam. Um abraço, bom estudo. Obrigado, uma boa tarde. Rapidamente também conceder a palavra, não sei se a doutora Aline Silva ainda está presente na sala, ou que ela está numa reunião também da Comissão de Sessão e Habilitação. Se a doutora Aline não tiver, eu passo a palavra rapidamente também para o doutor Vinícius Noé, ex-presidente da comissão, se quiser fazer uso da palavra. Boa tarde a todos. Obrigado pela palavra, Rodrigo. Eu não vou me estender, até porque eu acredito que a Roberta aí preparou muita coisa, muito conteúdo. Então, mais para desejar um excelente curso, eu vou estar aqui na condição também de ouvinte, de aprender. Essa matéria de curso de fato, de cálculos de fato, é muito interessante. Eu costumo falar que eu estou quase 9 anos trabalhando diariamente com cálculos. E todo dia eu vejo algo que eu nunca vi na vida antes. Então, assim, que tenham todos um bom curso. Estaremos aqui também ouvindo. E uma boa tarde. Tá bom, perfeito. A doutora Aline só pediu desculpas que ela está presidindo outra reunião da Comissão de Seleção e Habilitação, registrar a presença também do presidente da Comissão de Defesa de Prerrogativas, doutor Nelson, na pessoa de quem eu saúdo toda a advocacia, registrar a presença também da doutora Yarley, nossa ouvidora, e todos os demais colegas da capital interior. Sem mais delongas, passar a palavra para a doutora Roberta, expert em cálculos trabalhistas, PJE Calc, mentora também, tem diversos projetos de mentoria, advogada especialista, que vai estar conversando com vocês sobre o PJE Calc. É muito importante que os colegas advogados saibam que o PJE Calc ele foi criado no ano de aproximadamente 2008 a 2010, envolvido ali no âmbito do TRT da 8ª região. Depois de amplo sucesso naquele TRT, o TST e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, vendo a experiência exitosa, achou por bem fazer a sua implantação em todo o país. E ali, aproximadamente no ano de 2020, houveram atos do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho que entenderam por bem
uniformizar os procedimentos do PJE Calc em todo o país. E houve até uma portaria que chegou a tentar tornar obrigatória a utilização do PJE Calc. Posteriormente, por insurgência até da própria OAB, na época o presidente da OAB Nacional era o Dr. Felipe Santa Cruz, nós conseguimos que não fosse mais considerada obrigatória a utilização do PJE Calc, e sim uma faculdade para o usuário externo, né? Se tornou uma regra a utilização por usuários internos, mas os usuários externos poderiam sim apresentar os cálculos por outro sistema e outro formato. Ocorre que, diante da grande quantidade de tribunais que estavam utilizando e da facilidade da interpretação pelos magistrados, acabou que a própria advocacia e órgãos externos de contabilidade acabaram adotando o PJE Calc como modelo padrão de utilização, pessoal. Por isso, hoje se torna tão importante para reclamantes e reclamadas dominarem o sistema PJE Calc. Se não para realizar os cálculos, mas para interpretar o que a outra parte ou o contador judicial está dizendo. Isso pode te ajudar muito na sua carreira a você verificar diversos erros nos cálculos trabalhistas, se você, mesmo que você não saiba fazer, mas se você souber interpretar. Por isso, nós buscamos aqui os colegas que dominam o sistema e que estão se destacando nessa seara, para passarem para vocês, principalmente para os colegas que nunca tiveram nenhum tipo de contato com o PJE Calc, os princípios básicos, os cálculos básicos, como baixar, como atualizar, para que inicie um namoro. Hoje, conversando com a doutora Roberta, a gente falou que, para quem não tem PJE, nunca usou o PJE Calc hoje, esse curso vai ser uma ficada. Vai ser o primeiro contato, aquela primeira encontro, e espero que essa ficada gere uma paixão muito forte pelos colegas, se torne um namoro e, quem sabe, um futuro casamento com o PJE Calc. Nós teremos grande prazer aqui em Rondônia em sermos formadores de outros professores de PJE Calc, porque da mesma forma que colegas como o Dr. Vinícius, no passado, iniciaram esse mote de ensinar PJE Calc para outras pessoas, a gente tem colegas aqui plenamente capazes, como a doutora Carla, jovem advogada que vem se destacando no assunto, a doutora Rafaela Camargo, o doutor Lucas Duarte Mosini e a doutora Nailin, que estão seguindo esse legado, e a gente quer formar muitos outros, tá bom, pessoal? Então, sem mais delongas e de forma definitiva, eu passo a palavra para a doutora Roberta, apenas lembrando para quem entrou por último, pedindo para colocar o nome e a OAB para a gente registrar a presença, dizer que ao final a doutora Roberta vai disponibilizar o material dela e que, se houverem perguntas, nós pedimos que coloque no chat, que nós vamos anotar, que a doutora Roberta, dentro do método dela, vai verificar se é o caso de responder na hora ou responder ao final para não atrapalhar a didática, ou até responder posteriormente para o colega, tá bom, pessoal? No mais, desejando novamente uma boa tarde a todos, passo a palavra à doutora Roberta Mendes. Oi, pessoal, boa tarde. Gente, estou muito nervosa, nunca vi tanta gente junto para me ouvir. Estou muito feliz com o convite do Dr. Rodrigo. Eu comecei a gostar de cálculo, acho que mais ou menos em 2018, vi muita aula gratuita do Vinícius, ele é a minha maior inspiração aqui. Sempre me ajudou, toda vez que eu tenho dúvida, ele sempre me ajuda. E assim, estou muito feliz mesmo. Se eu ficar um pouco nervosa, esquecer alguma coisa, me perdoem, que é a primeira vez que eu falo para tanta gente assim. Eu espero que vocês gostem do curso. Eu me chamo Roberta, mais uma vez, e eu queria fazer 2 pedidos para vocês. O primeiro, quem quiser ganhar o material da aula, tem que seguir a professora e tirar uma foto bem linda aqui nossa e colocar aí um elogio, tá? Um elogio, assim, bem legal, e a pessoa que fizer isso vai ganhar o material da aula. E outra coisa, eu vou postar uma foto de quem está aqui, vou ver no final, vou até conversar com o Dr. Rodrigo depois como é que faço, quem ficar até o final e comentar uma coisa bem legal na foto que eu vou postar, eu vou dar uma mentoria gratuita completa de PJE Calc de forma individual. Então, se vocês estão interessados em aprender cálculo de verdade, por favor, participem do desafio.
Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês do PJ Calc. Aqui. Gente, vocês me perdoem, porque eu mexo no Zoom e é um pouco diferente do Zoom. Peraí. Vocês estão conseguindo ver? Ainda não. Espera aí, que quando começar, a gente avisa. Ixi, o que aconteceu? Acho que foi a tela. Tem que tentar compartilhar a janela só, eu acho, do programa que você quer mostrar. Acho que tem duas opções. Janela. É porque não está aparecendo a janela do PJ Calc. Por quê? Tenta minimizar e abrir de novo para ver se vai. Isso. Porque a gente testou, deu certo, né? Uhum. Vamos tentar aqui de novo. Estou abrindo de novo. Agora foi. Aqui, pronto. Perfeito, doutora. Tá aparecendo para vocês, né? Sim, perfeitamente. Então tá, pessoal. Vamos tentar tirar esse medo aí do PJ Calc. Eu sempre falo, antes de iniciar as minhas aulas, que o grande segredo do PJ Calc, quer dizer, um grande segredo não, né? Para vocês tirarem esse medo do PJ Calc, primeiro é entender o caso concreto que vocês estão analisando. Se for uma sentença, vocês vão se guiar pela sentença. Se for um cálculo inicial, vocês vão se guiar pelo que o cliente contou para vocês, né? Eu sempre, uma coisa que me ajuda muito na hora que eu vou fazer o cálculo, é pegar uma folhinha no Word mesmo, ou uma folha em branco e começar a desmiuçar tudo que eu quero pedir, se for um cálculo inicial, de acordo com o que o meu cliente falou, ou imprimir a sentença, ou aqui na própria tela do computador, tentar desmiuçar tudo. E primeiro entender o caso concreto desse cliente, porque nada mais que você vai precisar o quê? Pegar essas informações do cálculo e preencher o sistema. Porque o sistema ele vai fazer o cálculo para você. Você só precisa entender quais informações você vai precisar colocar para o sistema poder calcular de acordo com a correção, juros, de acordo com o contrato de trabalho. Como vocês podem ver, aí é a tela inicial do PJ Calc. Já inicio falando 3 coisas que, no meu ponto de vista, é muito importante para vocês antes de iniciar aqui o exercício. Como vocês podem ver, o campo abrir cálculos recentes. O que significa isso? Abrir cálculos recentes. O PJ Calc vai mostrar aqui os últimos cálculos que vocês fizeram, salvo engano, os 10 últimos cálculos. Aí vocês vão pensar, Roberta, mas se eu fiz um cálculo que não está aí, aonde que eu vou achar ele? Vocês vão aqui em buscar. Por que não está abrindo? Gente, não sei o que está acontecendo, a tela está bugando aqui. Só um minutinho, deixa eu tentar de novo aqui. Pronto, acho que agora vai dar certo. Vou colocar o meu arroba, né? Eu falei do desafio e não botei o meu arroba. Gente, desculpa, é nervoso. Roberta, acho que é G. Mendes. Obrigada, Vinícius. Gente, como eu estava falando, abrir cálculos recentes. Aqui vai ser os últimos cálculos que vocês fizeram. Salvo engano, os 10 últimos cálculos. Aí agora vocês vão perguntar, Roberta, se tem algum cálculo que eu fiz e ele não está aqui, aonde que eu vou encontrar? É bem simples, pessoal. Buscar cálculo. E quando você buscar esse cálculo, você vai poder pegar essa informação pelo nome do reclamante, do reclamado ou o número do cálculo. Roberta, eu esqueci o nome. Eu sei que eu tenho que achar um cálculo, mas eu não sei o nome, eu não sei, eu só sei se eu ver. Muito simples. Vocês vão aqui buscar e o sistema vai trazer todos os cálculos que você fez nessa atualização que você tem do PJ Calc, tá? Uma coisa que eu recomendo muito é toda vez que vocês forem fazer um cálculo, não esquecer de salvar no arquivo PJC. Por quê?
Posteriormente, com as novas versões, para você não perder os cálculos que vocês fizeram, é importante você salvar esse cálculo na pastinha do seu cliente para depois, posteriormente, enviar a sentença, ou você precisar fazer alguma atualização desse cálculo, você consegue jogar na nova atualização e ele puxa direitinho o cálculo e você faz as mudanças necessárias, tá bom? Eu vou ensinar vocês também a fazer isso, tanto importar quanto exportar o cálculo. Então, é aqui nessa aba que vocês vão conseguir achar todos os cálculos que vocês fizeram nessa versão do PJ Calc. Outra coisa que eu quero falar para vocês. Importar o cálculo, é aquilo que eu estava falando. O que seria isso? Importar cálculo. Aqui você vai puxar um cálculo que você já fez. Eu vou abrir um cálculo aqui meu para vocês entenderem basicamente o que eu estou falando. Quando a gente termina o cálculo, liquida os pedidos, ele cria um cálculo aqui para você e ele fica salvo. Se eu quero mandar para alguém verificar, ou mesmo anexar lá na vara, né, que tem juízes que andam pedindo o arquivo PJC para o perito e as partes, né, trazer mais visibilidade para poder impugnar, como que eu faço? Eu entro no cálculo que eu criei, isso só vai ter, tá, quando a gente já tem o cálculo. Vocês que nunca fizeram nenhum cálculo, não vai aparecer essa informação para vocês. Essa informação aparece só depois que a gente cria o cálculo. E vocês vão aonde? Vocês vão aqui nas operações, exportar, que é tipo uma caixinha com uma setinha para cima, não sei se vocês estão conseguindo ver. E aí vocês vão exportar o cálculo que vocês fizeram, vão salvar na pastinha do cliente. Eu vou salvar aqui, tá? Para vocês verem como a gente puxa. Salvei. Aqui vou colocar numa pastinha aleatória, só para vocês entenderem como eu estou fazendo. Salvei esse cálculo. E agora eu vou puxar ele aqui na aba importar. Eu vou escolher o arquivo e aqui está o cálculo, né, na pastinha que eu coloquei e vou confirmar que eu quero que o sistema puxe esse cálculo e, ó, o sistema puxa o cálculo para você. Isso facilita a sua vida, por exemplo, você fez um cálculo há muito tempo atrás. Aí vamos supor que o juiz só mandou você atualizar os valores, ou mandou você tirar coisas muito pequenas. Para você não ter que fazer do zero o cálculo, o sistema já deixa salvo para você e você só vem e faz as devidas atualizações necessárias. Tudo bem? Agora, a gente vai a gente vai aprender a atualizar a tabela. A gente sabe que cada tribunal tem a sua tabela, né? E como que a gente faz para puxar a tabela do tribunal que a gente quer atuar? Muito simples. Vocês vão vir aqui no campo tabelas, ó. O nome já diz tudo. Uma coisa que eu sempre falo também do PJ Calc, gente, leiam. Vocês lendo, vocês vão conseguir entender o que o sistema está falando para vocês. Tirem esse medo de, meu Deus, não sei, estão vendo um monte de coisa que eu não sei. Gente, lê, vai vendo tabela. De tabela, deve ser o quê? Façam esses questionamentos. Mexam, não tenham medo de mexer. É o momento de errar quando vocês estão aprendendo, tá bom? Vocês vão aqui em tabela, aqui no final, ó, atualização de tabelas e índices. Vocês vão escolher o tribunal que vocês vão atuar. Por exemplo, aqui é o TRT 14. Então, vocês vão escolher a tabela do TRT 14. A minha já está atualizada, mas façam aí na de vocês. Mas também tem um apontamento. Roberta, tem outra forma de atualizar? Tem sim. A outra forma de atualizar é você entrando dentro do site do tribunal que você vai atuar, por exemplo, TRT 14, você digita no Google, tabela TRT 14. Lá vai aparecer tanto para você baixar o PJ Calc como a última tabela atualizada. Você simplesmente vai baixar essa tabela do tribunal e vai vir aqui em Via Arquivo e vai escolher essa tabela e puxar. Tem essas duas formas de fazer. Aí vocês escolhem a metodologia que vocês acham mais eficiente. Tá bom? Eu, às vezes, puxo, às vezes, coloco online. Isso vai depender muito do que eu estou calculando. Tá bom? Esses são os primeiros comandos aqui da tela inicial. Agora, eu quero que vocês abram o campo Criar Novo Cálculo, que é na tela inicial, por favor. No campo Criar... Ah, tá. Achei que alguém tinha... Alguém levantou a mão? Quem levantou a mão, se posicione ou manda aqui no chatzinho. É alguma dúvida? Não? Então tá bom. Deve ser sem querer, doutora.
A gente vai filtrar aqui, se chegar a pergunta, eu tento te mandar, tá? Então, tá bom. Pronto, pessoal. Aí, dados do cálculo. O que seriam os dados do cálculo? Os dados de identificação do seu processo. Aí, em cima, está falando número, tipo e data de criação. Essas informações, o sistema vai criar para você quando o seu cálculo for encerrado. Não é você não vai mexer nessa etapa. Você vai precisar se preocupar porque é mais interessante para o teu processo no momento, sendo um cálculo inicial ou sendo uma liquidação de sentença. É uma liquidação de sentença, já existe o processo, então provavelmente você já vai ter um número do processo. Então aqui você vai identificar o número do processo, o número do seu processo, exatamente isso. Valor da causa. Esse campo você vai utilizar, eu uso na verdade esse campo quando eu quero condenação de alguma multa que a empresa teve, né? Litigância de má-fé, engano de declaração, engano protelatório, alguma multa que uma das partes, né, recebeu, e o juiz fala do valor da causa. Aí aqui você bota o valor da causa e no campo de indenizações, ele consegue puxar esse valor para você de forma atualizada e consegue puxar essa multa. Então, esse campo, ele facilita muito para você quando vai na aba de atualizações, né, e você só vai precisar colocar a porcentagem que o juiz limitou e o sistema já vai puxar para você tudo de forma bem atualizada, do valor, tá? Outro ponto importante, os dados da empresa e os dados da reclamante, né? Sempre os dados dele. Essa questão de CPF, CNPJ, eu não uso. Quem quiser usar, pode ficar à vontade, mas para mim, é linguiça no processo, o que é importante é o nome das partes, o número do processo e caso o juiz limitou alguma multa, o valor da causa para você identificar a multa. Outro campo que eu acho muito importante é a identificação dos advogados. Quando você identifica os advogados aqui, você vai facilitar, na verdade, a sua vida. Não é obrigatório. Se você não quiser colocar, não tem problema. Mas isso vai facilitar a sua vida na hora de puxar os honorários desse advogado. Vamos supor, o juiz deu 15% aqui para a doutora Carla. Vou colocar aqui o nome da doutora Carla Vanessa. Coloquei aqui. Carla Vanessa Souza Carla. É coelho. Não tô conseguindo te ouvir direito. Certo? Não consegue me ouvir direito? Está cortando, doutora. O áudio, na verdade. Está cortando. Sério? Gente, eu tinha falando aqui que uma metralhadora. Não, mas foi só agora. Só anunciando. Agora mesmo. Melhorou? Melhorou. Pra mim ainda tá cortando bastante. Tá cortando muito? Deixa eu pegar o fone aqui pra Agora você. tá bem ruim. Tá com cara que não é o áudio em si, talvez pareça a internet, sabe? Às vezes dá uma osciladinha já vai melhorar. Mas o áudio tá bom quando funciona. É só, parece que é a internet às vezes. Isso. Ah, tá. Então tá. Se travar, vocês falam travou. Eu fico quietinho um pouquinho e a gente retorna, por favor. Tá bom. Então tá, eu tenho que ver. 12652. 652. 652. Pronto, botei aqui a informação da doutora Carla. O que eu tenho que fazer? Maisinho. Todas as vezes que tiver esse maisinho aqui lindo, vocês precisam criar uma alertinha na cabeça de vocês. Para que tem esse mais? Será que é para eu olhar? Será que é para eu ignorar? Será que é para tipo, não tô nem aí? Não, gente. Tem maisinho, cria alerta na cabeça. Por quê? Esse maisinho, ele é necessário para você poder confirmar a informação que você colocou, né? No caso aqui, eu coloquei o nome da doutora Carla. Puxei a informaçãozinha e para onde que ela vai? Quando eu estiver no campo dos honorários, o nome dela vai vir bonitinho para mim. Eu não vou perder tempo, né? Perder tempo colocando o nome dela. Então, esse campo é muito importante para isso, né? Você vai colocar tanto do advogado da empresa, se você tiver, lógico, se você não tiver, você não coloca, quanto do advogado do reclamante, que no caso pode ser você. Tá. Agora, eu vou salvar aqui? Não posso salvar aqui, porque esses campos que estão em vermelho, eles são campos obrigatórios para você poder prosseguir para as outras aulas do seu processo. Por exemplo, é necessário? É necessário não. É mais que necessário mesmo. Colocar o Estado, o município, a admissão, a demissão, o ajuizamento e, às vezes, a data final.
Então, bora preencher para a gente conseguir ir para o próximo campo. Então, vamos colocar aí Rondônia, Porto Velho, admissão. Eu vou colocar um só para fins, mesmo para a gente aprender aqui o exercício, tá? Botem aí 1/1 de 2023, 20/3 de 2024. Ajuizamento, podem colocar a data de hoje. E tá. Por que o campo da admissão e demissão ele é obrigatório? Porque o sistema precisa entender o tamanho desse teu cálculo. Que, em regra, vai ser o contrato de trabalho do reclamante. Se você não dá essas informações para o PJI Cálculo, como que ele vai calcular? E agora, a data final. A data final, para que eu vou usar? A data final é muito importante para quando você quer calcular verbas que são posteriores à demissão. Como, por exemplo, um dano moral, um pensionamento, uma estabilidade, né? Algum dano estético, algum direito que o cliente recebeu, por exemplo, em uma sentença que foi posterior à demissão, mas é um contrato de trabalho. E você bota essa informação na data final, porque se você não pôr essa informação, quando você entrar lá na verba, o sistema ele não vai admitir que você coloque datas fora do período contratual. E se você colocar na data final a verba que você quer colocar depois desse período contratual, o sistema vai aceitar. Então, às vezes, vem muitos advogados, nossa, eu estou tentando calcular aqui o dano moral, mas o sistema não está deixando, Por quê? Não preencheu a data final desse direito. Por exemplo, o dano moral, em regra, é sentença, mas pode ser o acórdão, pode ser lá, você ganha em segundo grau, pode ser a data efetiva desse direito. Aí tá, outro questionamento que vocês podem fazer, Roberta, mas se for uma demissão, se for uma rescisão indireta, a gente ainda não tem data, né? Lógico, da demissão, mas você pode fazer o quê? Uma provisão, uma expectativa, você pode colocar o dia da notificação que você entregou para a empresa e ele parou de trabalhar, você pode colocar a data do ajuizamento na demissão para você ter o quê? Parâmetro para conseguir calcular as verbas do contrato de trabalho. Se você não colocar, o sistema não vai deixar você prosseguir para as outras etapas do programa. Outra coisa aqui nessa área, parâmetros do cálculo. Prescrição. É um campo muito importante, né? Que a gente sabe que só é devido para o reclamante, né, os últimos 5 anos. Então, se tiver verbas de 10, 12, 15 anos, e você não quer ficar contando nos dedos, né, aonde de fato vai dar essa prescrição, você vem aqui, ó, no quadradinho, aplicar prescrição quinquenal e no FGTS também. 2 campos que eu gosto de usar muito, maior e última remuneração, mas gera coisa na cabeça das pessoas quando vão entender. Mas, assim, eles são para facilitar a nossa vida, eles não estão aqui para ser os monstros do PJI Cálculo. Se você não sabe essa informação, simplesmente você não coloca. É exatamente isso, porque se você não tem essa informação, você pode criar um histórico salarial, e dentro desse seu histórico salarial, você vai conseguir puxar os valores de um possível salário do seu cliente para poder calcular as verbas decisórias. Mas, explicando aqui, o que seria a maior e última remuneração e para que ele serve no sistema é o quê? Última remuneração, o próprio nome já diz, seria a última remuneração que o seu cliente recebeu. Ou eu também uso quando o cliente, por exemplo, ele não sabe exatamente quanto ele ganhava e a gente faz uma média. Só que ele tem certeza que era um valor fixo. Por exemplo, R$2.000. Eu tenho certeza que eu recebia R$2.000 todo mês. Eu era meio pingado aqui, meio pingado ali, mas era 2.000. Você vem e preenche. E o que acontece quando você preenche o campo última remuneração? Ele vai criar um histórico salarial para você, aí você vai ter que entrar dentro desse histórico salarial e ver se vai ter incidência de INSS e FGTS, mas ele já cria esse histórico salarial para você, quando você preenche o campo última remuneração. Agora, a maior remuneração é o quê? A maior remuneração do seu cliente. Também você pode usar como uma média de salários que ele recebeu, se foi fixo, né? Ao longo do contrato de trabalho, ele recebeu um valor fixo de 1.000, 1.500, 2.000, 3.000. Você pode preencher esse campo maior remuneração, porque ele vai facilitar o quê? Ele vai facilitar você calcular as verbas rescisórias do contrato de trabalho. Ele já vai puxar essa informação e você não vai precisar fazer mais nada. Só conferir lá em cada verba o que
se todos os pontos foram colocados corretamente. Então, vamos colocar 1.500 aí na última remuneração para eu poder mostrar o histórico salarial para vocês, por favor? Coloquei o campo última remuneração e saldem, por favor. Depois que salvou, eu quero que vocês entrem no campo faltas. Que, gente, como o próprio nome já diz, faltas. Você vai colocar faltas do seu cliente, né? Ou se você tiver pela reclamada, eu acho que a reclamada usa mais esse campo. Faltas que você sabe que a pessoa não estava lá na empresa, alguma licença, algum auxílio que ela recebeu e não estava na empresa naquela época. Por quê? Quando ela não estava, pode ser que algumas verbas que ela teria direito, naquele mês ela não vai ter, porque ela não compareceu ao trabalho. Outra coisa também que dá para fazer aqui é quando a pessoa recebe benefício por mais de 6 meses, e você consegue reiniciar o período aquisitivo, né, do 13º das férias, para poder pagar efetivamente o que é correto, né? Você consegue reiniciar esse período. Outro campo aqui que é importante, férias. No campo férias, o sistema vai puxar todas as férias do contrato de trabalho aqui do teu cliente. Inclusive, ele vai puxar para você a situação dessas férias. Essas férias é o quê? Foram gozadas, indenizadas, perdidas. O sistema, ele puxa para você o período aquisitivo, o período concessivo, e você só vai precisar dizer a situação. Por exemplo, não foi paga, então vai ser indenizada. Está perdida pela prescrição, então você vai digitar aqui na situação, baixar nesse quadradinho e vai estar aqui a modalidade das férias, como ela está. Também tem como, nesse campo, você registrar as férias de forma picada. A gente sabe que o trabalhador pode, né, fracionar o período das férias. E aqui, você colocaria gozadas parcialmente, né? Clicaria aqui no abono e falaria, tipo, ele tirou 20 dias. Ele tirou 15 nos dias do abono. Você colocaria exatamente os dias que ele tirou. E outra coisa, você também vai fracionando os períodos, caso você tenha essa informação. Não tem informação? Deixa indenizado e deixa a empresa comprovar se pagou ou não. Lembrem sempre de quem é o ônus da prova. A prova documental do contrato de trabalho é a empresa. Se o seu cliente não tem certeza, na dúvida você coloca que é indenizado, que a empresa tem que pagar. Então, assim, ele não tem documento, como eu faço o cálculo? Calma, gente, tudo é uma média. Cálculo inicial é tudo uma expectativa de ganho. Botem lá na inicial de vocês que é uma mera expectativa de ganho, que tudo que foi colocado ali nos autos é que o seu cliente acredita que ele tem direito, né? Lógico, tudo nos parâmetros do contrato dele. Você não vai colocar lá uma férias de 10 mil reais, 20 mil reais, não. Você vai fazer ali, de acordo com as informações, né, que ele deu, nesse salário, caso ele não tenha certeza quanto ele recebeu, quais férias ele tirou. Outra coisa também, quando vocês forem fazer um processo, dá uma olhadinha no próprio site do nosso tribunal, pesquise outros processos da mesma empresa. Ali também você pode achar informações que podem ajudar o seu cliente. Se é uma empresa que realmente não paga FGTS, não paga férias, ali você já vai vendo que o seu cliente está falando a verdade, né? Então, assim, sempre lembrem disso. Primeiro, entenda o contrato de trabalho do seu cliente e aqui no PJE Cálculo você vai conseguir colocar as informações para ele. Outro campo importante, o histórico salarial, que eu estava falando lá do campo dos parâmetros, né? Ele criou a última remuneração. Eu vou entrar aqui no lapisinho, se vocês estiverem acompanhando, e aqui vocês podem ver que ele trouxe já mastigadinho para a gente o histórico salarial do reclamante. Por exemplo, Roberta, se tiver que pagar o FGTS, como que eu faço? Você vem aqui na incidência e você bota o FGTS. A empresa nunca pagou o FGTS, eu quero cobrar o FGTS. Bota o FGTS. Roberta, a empresa pagava o FGTS, mas não pagou a multa. Então, o que você faz? A incidência do FGTS e a FGTS é recolhido. Por quê? O sistema vai pegar esse FGTS, né, que foi pago, e vai usar como base para calcular a multa de 40%. Ou seja, esse campo do FGTS você pode usar de 3 formas. A primeira nunca paguei, incidência.
Pagou, mas não conta. Incidência e recolhido. Agora, Roberto, ele pagou um mês sim, um mês não. O começo ele pagou, depois não pagou mais um pouco, e depois pagou. O que você faz? Você vem aqui nos quadradinhos e vem explicando o que é devido, ou vem clicando no que é devido. Essa mensuração vai ser de acordo com o contrato de trabalho do cliente de vocês. Aqui, a gente fez do campo última remuneração, que o sistema puxou. Agora, Roberto, eu não quero usar a última remuneração, eu quero criar o meu histórico salarial. Não tem problema. Você sai aqui do campo última remuneração, vai em novo, e aqui você vai criar o histórico salarial do seu cliente. Por exemplo, vai ser fixo ou variado? Fixo é o quê? Ele recebia todo mês aquele valor, variado, o salário dele tem variação, porque ele tem comissão, não tem? Isso vai depender do contrato de trabalho do teu cliente. Tem incidência de FGTS, contribuição social? Talvez tenha. Qual é o caso do teu cliente? Então, se tem, incidência. INSS também, incidência. Em que pese na Justiça do Trabalho a gente não possa cobrar o INSS, a gente sabe que é um ponto muito favorável para casos de rescisão direta, não contribuição do INSS, né? Então, no cálculo, eu acho interessante, para você não ter uma pressão na empresa, né? Ó, vocês não pagaram INSS, vai dar rescisão direta, tá? Então, assim, é importante, em que pese, a gente sabe que não vai receber ao longo do contrato de trabalho esse INSS, porque o trabalho não tem competência, mas é importante, principalmente no caso de rescisão direta, você colocar ali, tá? A competência que ele traz aqui, a competência é a competência do contrato de trabalho, o período que o seu cliente trabalhou. Aí tem mais duas informações, tipo do valor, você vai informar para o sistema esse valor, ou ele vai calcular. No calculado, ele traz como base de referência, por exemplo, o salário mínimo. Vamos supor que é um cliente que ao longo do contrato de trabalho sempre recebeu um salário mínimo. Então, você vem aqui no calculado, coloca a quantidade de 1, se for 2 salários mínimos, 2, e você vai escolher a base, referência, o salário mínimo. O sistema já puxa para você. Depois que você aperta aqui o maisinho, o salário mínimo dos respectivos anos trabalhados. Roberta, não era o salário mínimo que ele recebia um valor fixo, tudo bem. A gente escreve de novo, salário pago, fixo, tem incidência do INSS, do FGTS, por todo o contrato de trabalho, recebia R$2.000. Pronto, coloquei. Agora, Roberta, ele recebia cada mês um valor diferente. Se cada mês for um valor diferente, você vai ter que vir aqui um por um e preencher. Agora, se tem, por exemplo, um espaçamento, Roberta, aumentava o salário dele de ano em ano. Você vai mexendo aqui, ó, nas competências. Vamos supor que todo ano ele aumentava R$100 o salário dele. Então, vamos supor aqui que em janeiro de 2023 era R$2.000. Agora, vamos supor que em janeiro de 2024, de 2024, o salário dele aumentou para R$2.500. Você muda as competências do mês e ano lá em cima, troca o valor na base informada, maisinho, e o sistema vai fazer a troca para você. Se for de 6 em 6 meses, vocês vão mudando aqui na data inicial e final de acordo com o mês e com o ano. Isso vai facilitando o cálculo de vocês. Agora, se cada mês era um salário diferente, você vai ter que colocar aí um por um, infelizmente. Então é isso, pessoal, do histórico salarial é isso. Eu vou salvar aqui, tá bom? Seguro-desemprego. Vocês podem prestar atenção que no PJ&CAL, que algumas verbas têm água própria, né? Isso facilita a nossa vida, porque já vem aqui, ó, no caminhozinho das pedras para vocês. Na hora que você está fazendo sua inicial, você já vai batendo o olho aqui. Salário família, cartão ponto, verbas, histórico salarial, seguro-desemprego. Ele já vem aqui na ordem perfeita para você. Vamos aqui na área do seguro-desemprego. Seguro-desemprego também é bem simples. Quando você faz o seu histórico salarial, você vai pedir o que do sistema? Apura o seguro-desemprego para mim? Ele vai apurar e já vai trazer de forma calculada. Você não precisa fazer mais nada. Mas ele traz uma opção, né? Que é do empregado doméstico. Então, se você pegar uma ação de empregado doméstico, você troca o quadradinho da opção do empregado doméstico. E só isso. Mais nada. Só correr pro abraço. Quando eu falo que o PJ&CAL é perfeito, aí vocês acham que eu estou mentindo. Não estou mentindo.
E ele vai puxar a informação do histórico salarial que você fez, né? No caso, a gente pode colocar a última remuneração ou o salário pago. Aqui eu vou colocar a última remuneração, mas poderia ser o salário que a empresa pagou ao longo do contrato de trabalho. Dá maisinho e salva. Simples. O seguro-desemprego do seu cliente está garantido. Agora, um questionamento que eu trago para vocês. Roberta, quando eu estou solicitando as guias para o seguro-desemprego, será que não dá uma litigância de má-fé de apresentar esse cálculo aqui do seguro-desemprego? Bom, você pode colocar o seu pedido que a empresa entregue as guias ou de forma alternativa, né, a indenização. Mas se você está com medo de uma litigância, né, da interpretação do juiz, você vem aqui, ó, compor o principal, você coloca não, porque ele vai trazer na planilha, mas ele não vai atribuir valor para o teu cliente receber. Então, essa é uma forma de você colocar o seguro-desemprego, ele vai aparecer na planilha, mas não vai ter uma cobrança. Até porque você está pedindo, primeiramente, para a empresa entregar as guias. Aí, se ela não entregar, ela vai ser condenada, né? De forma indenizatória pelo valor. Mas, assim, eu nunca tive problema, eu sempre coloco o seguro-desemprego lá na planilha completa, mas se você já teve problema, né, ficou com medo, você só pede para não compor o principal e está lá na planilha. Salvei. Agora, vamos escolher as verbas rescisórias. Aqui no campo verbas, onde tem um Szinho. No campo verbas, vai estar aqui de forma... como é que fala? Alfabética, as principais verbas do contrato de trabalho, né? Os principais direitos do trabalhador. Vai estar aqui na ordem dos pedidos. Roberta, pode ter alguma coisa que eu queira e não esteja aí? Pode, como a estabilidade. A gente sabe que não tem estabilidade, a gente tem que dar uma boa rebolada para conseguir calcular. Você pode escolher a diferença salarial, o dano material ou fazer o lançamento de forma totalmente manual. Aí você escolhe verbas, né? Lançamento manual e aqui você cria a verba que você quer. Meu Deus, Roberta, como é que eu vou aprender a fazer isso? Conforme você vai mexendo no PJE Calc, percebendo os parâmetros da verba, isso aqui vai ficando muito mais fácil na cabeça de vocês. Mas não tenho segurança de fazer. Escolhe uma verba parecida. O que é estabilidade? Não é indenização? Pega lá o dano moral, então, o dano material, uma diferença salarial que já vem com os reflexos, né, que você precisa, e vai desmembrando aquela verba para se encaixar no contexto do teu cliente, no contexto da sentença. E o lançamento, como eu falei, né, pode ser manual ou expresso. No expresso, como eu disse, já vem aqui, ó, na ordenzinha para vocês. Todos os direitos mais usuais aí que a gente entra com as ações. Hoje eu vou ensinar vocês a entenderem as verbas rescisórias, né? 13º, aviso prévio, férias. Multa do 477. Eu vou encaixar aqui o salário retido também e o saldo de salário. Se vocês puderem ir clicando aí, tá muito rápido, gente. Por mim tá ok, doutora. Se o pessoal puder dar um feedback aí, se tá bom a velocidade, se aumenta, se diminui. Eu vou falando aqui e eu não consigo ver todos os rostinhos de vocês. Eu não sei muito mexer aqui no Meet e eu não consigo ver o rostinho de todo mundo. Tá ótimo, tá ótimo. Então, tá. Quem está conseguindo acompanhar, fazendo junto comigo, eu vou recapitular aqui as verbas que eu escolhi. 13º, aviso, férias, multa do 477, saldo de salário e salário retido. Vou salvar tudo isso. Salvei, o sistema já vai trazer aqui a verba principal para mim que eu vou calcular. Roberta, eu não vi a multa do 467. Aonde ela está? Está mais próximo do que vocês imaginam. Ela está aqui na verba reflexa. No campo exibir, você consegue achar a multa do 467. E você só vai clicar nela e ela vai integrar aí o seu cálculo, tá bom? Colocando a multa, ela já vai integrar o seu cálculo. Agora, vamos entrar aqui no 13º. Vocês podem ver, o sistema já traz as principais definições da verba, né? Aqui. Então, vamos entender o que é cada um
desses parâmetros que ele traz. Parcela. O que é uma parcela do 13º? O próprio sistema já falou que é fixa. Fixa é o quê? Que ele vai receber aquele valor certinho. Fixo. Todo dezembro ele vai receber 13º, já está certo? Não vai ter variação. Agora, doutor, o que seria uma parcela variável? Por exemplo, hora extra. A hora extra é uma variável. Vai ter dia que ele vai fazer, vai ter dia que ele não vai fazer, vai ter mês que vai dar 40, vai ter mês que dá 20. Então, assim, variável é aquilo que está variando no contrato de trabalho, adicional noturno, por exemplo, uma intrajornada, uma periculosidade, porque pode ser que ele trabalhou só em determinado período no ambiente periculoso ou insalubre e depois parou, teve um afastamento. Então, assim, aquilo que é variável, né? O valor é calculado e informado. Calculado, eu vou informar para o sistema os parâmetros, né, que eu quero que ele utilize e ele calcula para mim. Informado, eu informo o valor devido, o sistema só vai atualizar com a correção monetária e os juros. Você vai deixar calculado. Incidências, o que seriam essas incidências? Incidência é cobrança. Vai ter cobrança nessa verba de imposto de renda, de FGTS, de contribuição social, de previdência privada, de pensão alimentícia. Em regra, o sistema já vai trazer os parâmetros certinhos. Mas, doutora, se o juiz mandar colocar uma coisa, tirar, o que eu faço? Vai seguir a sentença. Se o juiz mandou você tirar alguma coisa, você tira. Se ele mandou você incluir, você inclui. Característica é que natureza é essa verba? O que ela é? É um 13º? É um aviso prévio? Ela é férias ou comum? O que é o 13º? Ele é o próprio 13º. Por que traz essas características? Porque 13º, aviso e férias, eles têm características próprias, né? Para fazer o cálculo. Período aquisitivo, aviso por conta do encerramento do contrato, 13º, ser dezembro. Então, é a característica dessa verba. O parâmetro dela vai ser diferenciado, né? Então, tudo que não é 13º, aviso, férias, ela vai ser comum, tá bom? Agora, a ocorrência desse pagamento. A ocorrência desse pagamento é quando esse pagamento é devido. No caso aqui, 13º poderia ser pelo desligamento, se tiver um 13º proporcional, mas vamos falar que é dezembro mesmo, que é o mês que ele tinha que receber. Então, vamos pensar outra verba que tem ocorrência no desligamento. Alguém sabe chutar? Deixa eu ver se tem algum aluno que fez aula comigo aqui para participar. Ai, gente, eu não consigo ver todo mundo. Deixa eu ver se eu acho alguém. A Débora tá aí? O Anderson tá, Anderson. Dá o teu nome, fala pra mim aí. Qual a ocorrência no desligamento? Não me abandona, viu, Anderson? Eu tô te vendo aqui, tu tá logado. Eu não acredito, Anderson. Aviso prévio. Muito bem, isso mesmo. A Glaiciele. Muito bem, Glaiciele, isso mesmo, obrigada. Exatamente isso. Um desligamento vai ser o aviso prévio. Agora, me diga aí uma ocorrência mensal. O que seria uma ocorrência mensal? Eu estou vendo o rostinho do Natanael. Natanael, quer responder que é uma ocorrência mensal? Seria um pagamento, sempre vai ter aquele pagamento. Isso, pode ser uma diária, podia ser hora extra também, podia ser uma insalubridade. E período aquisitivo, alguém sabe? A Mona Lisa. Vamos, Mona Lisa. Fala pra gente. Oi, doutora. Você escutou? Não, não escutei. Pode. Eu falo de período aquisitivo. Deu uma cortada. Deu uma cortada? Ai, Jesus. Essa última parte. Eu estava explicando a ocorrência de pagamento, né? E eu perguntei aqui qual a ocorrência de pagamento em um período aquisitivo? Qual verba que você acha que seria? Qual a ocorrência de pagamento de período aquisitivo? Já deram aqui, ó, férias. Isso bem. Nossa, a Glaiciele tá te avisando, hein, Glaiciele? Quero te conhecer. Então é isso, pessoal. A ocorrência de pagamento é quando a verba vai ser devida. Desligamento, como muito bem falado, o aviso, dezembro, 13º mensal, uma insalubridade, uma periculosidade, período aquisitivo, férias. Exatamente isso. Só que, Roberto, eu preciso me preocupar em termos dessas características. Oi?
O período aquisitivo seria as verbas indenizatórias, que seriam indenizadas pelo não cumprimento? Eu não escutei, Daniele. Aí, desculpa. Período aquisitivo é as verbas indenizadas? Aquisitivo qual foi o período que ela adquiriu? Tipo, férias. A gente não tem o período aquisitivo das férias? Um ano trabalhado, ele adquiriu o período aquisitivo, direito das férias. Então, ela não gozou, não recebeu. Aí seria um período aquisitivo, né? Podia ser também, sim. Roberta, pode começar o presente. Olha, só tá dando no presente. Olha, o doutor Rodrigo falou também que antes vocês iam me paquerar, né? E o Ramon, ele é um de todos, porque ele toda vez fala que quer fazer curso comigo e fica nessa historinha comigo toda vez. Não tem onde de dizer que tá pensando em fechar contato de página, sei lá o quê, da internet. Tem uma professora aqui presencial, Ramon. Tô te expondo mesmo, viu? Nem se defende, né? Nem se defende. Pessoal, juros, aplicar juros. O que seria essa súmula? Essa súmula é basicamente usada para o dano moral, que ela fala assim. Eu até anotei aqui para não esquecer. Que a condenação do dano moral, ela vai pensar a correção a partir da sentença e os juros a partir do ajuizamento. Como vocês podem ver, o sistema já traz essa informação para você. Só sim no dano moral. Então, essas informações, essas características principais, o sistema já traz para vocês mastigadinho, vocês só precisam entender o que é, para que se na sentença vier alguma informação que você precise modificar, você faz a modificação. Tipo, principal, gera verba reflexa. Vai ser valor devido? Ele está devendo o valor de forma completa? É devido. Essa é uma diferença? Marca diferença. E na principal, é devida de forma completa? Sim, ou é diferença? Aí vai depender do caso concreto do seu cliente. Está devendo cheio, nunca pagou esse 13º, então é devido. Agora é uma diferença? Marca a diferença. Por exemplo, Roberta, a empresa está devendo 1.000 de 13º, mas ela pagou R$500. Então aqui você vai cobrar a diferença. Você vai informar o que foi pago pela empresa, né? Para não dar o BISINI, da cobrança em duplicidade. Você coloca aqui o valor que foi pago. Zerar valor negativo. Eu adoro esse campo. Ele gera muitas doideiras na cabeça dos alunos. O que é esse valor negativo? Entenda. Às vezes, ao longo do contrato de trabalho, né, a empresa deixou de pagar algumas verbas. E essa safada da empresa faz o quê? A gente entra com o processo de rescisão direta, alegando várias irregularidades. A primeira coisa que eles fazem é o quê? Regularizar tudo que a gente alegou. E, às vezes, eles pagam um pouquinho a mais. Né? O cálculo que ele fez, às vezes, dá um pouquinho a mais do que realmente o teu cliente tinha direito. O que você faz? Para esse valor que a empresa pagou maior não ser deduzido do crédito do teu cliente, você pede para zerar o negativo. Por quê? Em que pede não vai ter a cobrança, em duplicidade, você não quer que tenha a dedução dos créditos do teu cliente. Então, quando você coloca zerar valor negativo, aquele valor que foi pago a maior, ele vai zerar. Ou seja, ele vai ser um peso morto no teu processo, que ele não vai deduzir e não vai acrescentar prejuízo para o teu cliente. Tá bom? Ele é praticamente isso. Como eu estava falando, o período do contrato de trabalho. Se você precisar alterar alguma coisa, vamos supor que às vezes o juiz reconheceu o vínculo num tempo, no outro tempo reconheceu o vínculo, você vai conseguindo alterar aqui. Mas tudo dentro dos períodos que vocês colocaram lá nos parâmetros, não do que vocês colocaram. Agora, a base cadastrada. A base cadastrada, para a gente poder ter o pagamento desse 13º, você vai puxar do histórico salarial, pode ser a última remuneração ou o salário pago, e você vai dar o maisinho. Deu o maisinho, pronto, está praticamente pronto. Agora você só vai precisar saber se teve algum valor pago. Se teve algum valor pago, você vai colocar aqui ou de forma informada, você informa para o sistema o valor, ou de forma calculada, porque você pode colocar lá na criação do seu histórico salarial algum pagamento por fora que ele recebeu a título de 13º e ele vai puxar essa informação para você. Mas se você já tem um valor fixo, sei lá, R$500, R$200, você já informa aqui o valor, R$300. A empresa pagou R$300 de 13º. É basicamente isso no 13º.
Aviso prévio. As mesmas características que eu falei, ó. Ele já trouxe para a gente todas as características que eu já tinha explicado para vocês, tudo definido. Você só vai precisar mexer talvez aqui. É devido de forma completa? Ele pagou algum valor? E na reflexa também, talvez tenha que mexer nesses dois. Se você vai cobrar o valor cheio ou só a diferença, né, do valor. Porque pode ser que a empresa fez algum pagamento. Aí aqui na base cadastrada, ele já traz a maior remuneração, como eu falei para vocês. Roberta, não preenchi a maior remuneração. E agora? Não se preocupa. Puxa do histórico salarial essa informação. Salário pago, maisinho, pronto. Ele puxa para você a base para poder calcular esse aviso. Roberta, a empresa chegou a pagar R$100 de aviso prévio. Perfeito. Valor pago, R$100. Você coloca, Roberta, 200. E simples assim. As férias, a mesma coisa. Já vem aqui os parâmetros certinhos para a gente. A gente vai precisar definir só o que é devido ou se é diferença. E vai ter que colocar aqui a base cadastrada, histórico, salário pago e maisinho. E o cálculo, o sistema já faz todo o processo. Você não vai precisar se preocupar com o cálculo. Ele já traz o divisor, o multiplicador, os avos, traz a fórmula perfeita para calcular. Compor principal interfere no quê? Compor principal é que vai fazer parte do teu processo, aquele valor. Se você pede para não compor o principal, aquele valor ele vai aparecer na tabela, mas ele não vai aumentar e não vai diminuir o crédito do teu cliente. Então, como colocar aviso prévio pelo empregado na hipótese do pedido de demissão pelo empregado? Não entendi, alguém me ajuda? Como colocar aviso prévio pelo empregado? Mas aí ele vai trabalhar? Então não vai ter se ele vai trabalhar, porque quem vai dizer se ele vai cumprir o aviso é a empresa, né? A empresa pode dispensar ou ele vai trabalhar. Se ele for trabalhar, ele vai receber como salário, né? Não é isso? É possível usar o sistema para treinar? Sim, é possível usar o sistema para treinar. Pode fazer a pergunta de novo, Marlene? Eu não entendi. Vinícius, tu entendeu? O que é? Explica para mim. Eu acho que ela está perguntando quando é aquela hipótese de aviso prévio em pedido de demissão. Aí o que acontece? Só lá no dados do cálculo tem uma opção de não projetar o aviso. Eu acho que seria essa... É verdade, tá? Deixa eu voltar aqui. Nos dados, na verdade, parâmetros do cálculo, né? Aqui, né? Dados no parâmetro. Aonde? Aí mesmo. Aqui mesmo, né? Então, é só desclicar nessa projeção, não é isso? Empregado que abater, porque não estou podendo. Se o valor. Sim. Tem como deduzir, sim. Você vai... Deixa eu pensar, como é que vai fazer? Na verdade, você vai... Na rescisão, é mais ou menos isso, né, Vinícius? Que ela está querendo dizer? Eu acredito que pode ser feito lá nas verbas também. Tem a opção de ocorrência da verba, que pode indicar direto, ou no próprio parâmetro da verba, aviso prévio, que pode indicar o valor. Aí ele vai deduzir. Sim, no aviso. Ou mesmo só deixar a quantidade de dias que tem que ser cobrada em ocorrência da verba. Tem várias formas. Pelo que eu estou entendendo, ela quer tipo deduzir do crédito, né? Isso. E como é que você falou que faz? Eu não lembro dessa parte. É porque existem várias formas, né? Por exemplo, se são uma quantidade determinada de dias, ele cumpriu só uma parte, eu posso cobrar tão somente a quantidade de dias que eu quero que sejam apurados. Da mesma forma também, eu posso deduzir o valor que deveria ser pago, que tanto pode ser aqui na própria verba, ou criar uma verba de dedução, ou não projetar o aviso e também pedir para que ele não calcule. Eu entendi. Vamos ver aqui se eu entendi. Vinícius, me corrija se eu estiver errada. Aqui, Marlene, você puxou aqui o aviso, né? Você vem aqui nas ocorrências e das duas uma.
Se for, tipo, não é 33, só a metade, você diminui a quantidade e no valor, você coloca aqui no valor pago o que a empresa quer cobrar do reclamante. É basicamente isso, Vinícius? Eu penso que pode ser também. Da mesma forma que ela pode mexer na quantidade, aí o sistema só cobrar o que quer ser apurado. Perfeito. Pronto. Chegamos aí que tem várias formas de fazer. Espero que tenha entendido. Exatamente, Josenilda. Pelo que eu estou entendendo, precisamos entender bem o caso e saber quais verbas devidas, inserir corretamente no sistema. Exatamente isso. Multa do 477, a mesma coisa, o sistema já traz os parâmetros definidos para a gente, tá bom? E só precisa trocar o quê? A base cadastrada. No caso aqui, poderia ser a maior remuneração se a gente lá no começo informou a maior remuneração. Se a gente não informou, puxa do histórico mesmo, salário mínimo e maisinho. Aqui no saldo de salário. Só que no saldo de salário tem uma coisinha aqui que a gente vai precisar alterar. Se a gente não prestar atenção, pode acabar gerando um direito que o teu cliente possivelmente não tem. O que é o saldo de salário? O saldo de salário é aqueles dias proporcionais, né, que o cliente trabalhou no contrato de trabalho. E como é que você faz para poder calcular esse saldo de salário no sistema? O sistema já traz aqui as características certinhas para a gente, bem bonitinho. A gente vai precisar mexer aonde? No período. Então, se o último dia dele trabalhado foi dia 20, então qual período que eu vou colocar aqui? Vai ser 1/3/2024, o primeiro dia do mês, para ele conseguir calcular esse proporcional do saldo de salário. Então, Roberta, sempre eu vou precisar mudar o período? Sim. Porque se você não trocar, ele vai cobrar todo o contrato de trabalho como se ele nunca tivesse recebido. Então, é importante você colocar aqui a data certinha para ter o cálculo exato desse seu saldo de salário, tá bom? A mesma coisa, vai puxar do histórico, salário pago e maisinho. E no salário retido? Salário retido também tem uma situaçãozinha. Por exemplo, dúvidas de Jonathan, pode falar. Doutora, eu ainda não peguei como que você está transitando nas telas aqui das verbas que você selecionou. Vi que começou com o 13º, eu ainda não peguei isso. Eu estou focado aqui na tela e não vejo mudando. Não está aparecendo a mudança para vocês? Tá, é o caminho. Ele quer que você faça devagar o caminho para ele ver como entra em cada lugar. Isso. Desculpa. Aqui, verbas. Está conseguindo acompanhar aqui? Verbas aonde tem o S. Estou. Pronto. Nesse campo, está aparecendo quais verbas para você? Todas essas que você nos orientou, que 13º, aviso, férias mais do terço, multa, saldo de salário retido. E onde você parou? Tá, desde o 13º salário, você foi lá embaixo, salvou, e aí eu vi que mudou, aí eu não consegui pegar na hora que muda. Desculpa, tá. Tá. Eu quero que vocês entrem sempre nos parâmetros da verba, que é onde tem a folhinha e tipo uma setinha verde. Toda vez que vocês precisam trocar os parâmetros de cada verba, vocês vão entrar nos parâmetros para poder trocar. Já... Beleza. Acho que a Glaiciele também levantou a mãozinha. Eu acho que é só o caminho, né, que você quer, doutor Jornal. Onde clica para entrar em cada verbo e preencher, doutora? Isso mesmo. É só isso que eu queria ver. Isso. E aí depois a gente vai, salva e vai para a seguinte. Salva e vai para a seguinte, né? Isso mesmo. E ficou alguma dúvida no preenchimento? Ai, gente, meu Instagram tá fechado. Peraí, é porque ficam me marcando em sorteio. Me dá uma raiva. Deixa eu tirar aqui. Eu proponho um desafio. Eu mesmo boicoto meu desafio. Enquanto você checado, e dando uma conhecida. Cadê?
todos. Menção de todos. Vê se agora dá certo, gente. Eu coloquei aqui para todos. É difícil marcar a mulher mesmo no Instagram. Ai, gente, perdão. Deixa eu ver se eu escrevi meu Instagram certo para vocês. Estou muito nervosa, gente. Muita gente me ouvindo. Estou me sentindo aqui quase que famosa com vocês aqui, me dando esse... Roberta G. Mendes. Me dando esse engajamento aí. Pronto, eu acho que agora vocês vão conseguir me marcar. Coloquei para todos. Então, vamos recapitular. Eu vou entrar aqui na última do saldo de salário que eu estava falando com vocês. Como eu falei, todas as verbas elas vão vir com as características acima já certinho para vocês. Vocês não vão precisar fazer nenhuma alteração, tá? Sempre entrando em parâmetros. Entre parâmetros de cada verba, onde tem o quadradinho e a folhinha verde, os parâmetros. E aqui, você vai precisar, talvez, entender a minúcia dessa verba. Por exemplo, o saldo de salário. A gente sabe que o saldo de salário é aquele proporcional, né, que o reclamante trabalhou. Então, como fazer o sistema entender para calcular esse saldo de salário? Aqui no período, você vai fazer essa alteração, você vai trocar, né? Por exemplo, se o último dia dele de trabalho foi dia 20/3, eu tenho que colocar aqui o primeiro dia de cada mês. E isso em todo contrato de trabalho que tiver saldo de salário. Você sempre vai colocar o primeiro dia do mês para o sistema trazer certinho esse saldo de salário. E a mesma coisa nos outros. O 13º, que teve gente que falou que ficou toda perdida, tal. A mesma coisa. O sistema já traz todas as características. A gente vai precisar trocar aqui a base cadastrada. Vai puxar o histórico salarial, vai puxar o salário pago e vai puxando tudo, dando um maisinho e salvando. Sempre é isso. Primeira coisa, entra nos parâmetros, confirma o período, lá em cima, as características, o juiz falou alguma coisa na sentença? Não falou. Deixa como está. É devido essa verba de forma cheia? A empresa nunca pagou, então é devido. Ah, Roberto, é uma diferença, porque teve valor pago. Então, vai na aba da diferença. Aqui da diferença, né? Ou vai na aba do devido. Ah, tá. Esse valor, ele é o principal ou não? Por exemplo, Roberto, a empresa até pagou as horas extras, mas não pagou os reflexos. Como que eu faço para calcular? Você vai bonitinho, preenche os dados no sistema, entra no cartão ponto, se tiver, faz o cartão ponto certinho, direitinho. Você bota, escolhe a hora extra, os valores foram pagos, monta a base dela toda bonitinha. E aqui no compor principal, você pede para não compor principal. Por quê? Ele vai utilizar somente essa base para poder calcular os reflexos. Porque pode acontecer, às vezes, da empresa pagou a verba principal, mas não pagou os reflexos. Então, você faz o quê? Você vai fazer a verba principal certinha, seguindo passo a passo, e, posteriormente, você vai pedir para não compor o principal e marcar os reflexos. Eu vou fazer só aqui nem aula de hora extra, mas só para vocês entenderem mais ou menos o que eu estou fazendo. Vamos supor que a empresa pagava a hora extra, mas não pagava os reflexos. Tá aqui as horas extras. Eu vou nos parâmetros, ela já está toda preenchidinha, tal. Eu vou informando de acordo com as características do contrato. Eu quero que ela seja utilizada como base. Deixa eu colocar uma coisa aqui só para eu conseguir salvar para vocês. Pronto. Preenchi aqui, eu não quero que componha o principal. Vou salvar. Mas eu quero que os reflexos apareçam. Então, eu vou aqui na aba reflexa e vou escolher todos os reflexos dessa verba. 13º, aviso, férias. Eles já vão estar criados. Roberto, eu vou precisar mexer? Em regra, não. Clicou, o sistema já vai fazer o cálculo para você. Aí, quando você for o quê? Liquidar os pedidos, na hora de conferir a planilha, se tudo bater, deu tudo certo, você não precisa mexer. Tá bom? Agora, o salário retido, que também entra nos parâmetros, que é essa folhinha com a setinha verde. O que é o salário retido? Aquele salário que não foi pago ao longo do contrato de trabalho, né?
E ele também tem uma particularidade bem parecida com o saldo de salário. Por quê? Porque às vezes pode acontecer dele, tipo, atrasou uma vez, ou atrasou lá no começo, ou no final. E o período aqui registrado, que o sistema traz, é de todo o contrato de trabalho. E como que eu faço para mudar isso? Das duas, uma. Aqui mesmo você coloca o período que não foi pago, se foi um, se foi períodos sucessivos, aí dá certo colocar aqui certinho. Mas, Roberta, ao longo do contrato de trabalho, ele pagava um mês, ele ficava 2 sem pagar, pagava mais um mês, ficava 2 sem pagar, tudo bem, não tem problema. A gente vai registrar o histórico nas bases cadastradas, né, salário pago, maisinho, e vai o quê? Entrar nas ocorrências da verba do salário retido, que é no meio. Do lado é os parâmetros, e no meio, onde tem folhinha, checklist, você entra que é as ocorrências dessa verba. Quando você entra nas ocorrências dessa verba, ele vai trazer, ó, como vocês viram, o salário de todo o contrato de trabalho. Mas vamos supor, eu não quero cobrar todo o contrato de trabalho, porque teve momentos aí do contrato que ele pagou. Perfeito. Você clica aqui 2 vezes no ativo, ele vai desmarcar tudo e você vem marcando somente o que você deseja cobrar. Somente o que você deseja cobrar. Roberta, só quero o último mês. Só deixa o último mês. Roberta, ele pagou, não pagou mês 2, não pagou mês 7, não pagou o mês 1. Você vai marcando de acordo com os salários retidos do cliente, né? Pessoal, até aqui alguma dúvida na hora de escolher essas verbas, de algum preenchimento? Por favor, é um momento da gente trocar aqui uma ideia, caso você não tenha entendido. Boa tarde, doutora Roberta. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. É com muito prazer, eu sou de Minas Gerais. Que prazer. Uma amiga me indicou, eu já tenho vários cursos na área, e teve uma atualização agora em janeiro, e várias dúvidas penderam, e outras tantas que às vezes não são respondidas dentro de cursos que a gente faz, principalmente se o curso não tem interação, né? E aí eu resolvi participar junto com a OAB de Rondônia para estar adquirindo esse conhecimento. Bom, as minhas dúvidas, elas pairam mais sobre essas questões mesmo peculiares, né? Sobre essa questão da incidência de compor o principal, geralmente quando isso acontece, quais que são as exemplificações que acontecem. Outra coisa também que me pende muita dúvida nos cálculos é quando a gente vai fazer essa liquidação e tem a questão da verba, né? A questão da verba e a integralização. E esses pontos, muitas das vezes, como não incidem todas as verbas, deixam muitas dúvidas, porque a gente se muda, compõe o principal e se integraliza. A hora que faz a liquidação dos cálculos, nitidamente você olha, a gente passou pela faculdade, a gente consegue olhar fisicamente e ver manualmente que aquilo ali está desproporcional. E aí a gente vai tentando achar o erro e regerando e sobrescrevendo. Então, está sendo muito valioso, porque a gente aqui, com mais profissionais, tem experiência nessas demandas do PJI Cálculo, para estar fazendo essa solução de dúvidas, chegar também a compartilhar esse tipo de experiência, problemas, porque talvez aquilo que incide muito na minha região não vai incidir na de vocês, né? E vice-versa. Então, é bom ver exemplificações que fazem parte do cotidiano de vocês. E talvez que não faça do meu, mas me abra a visão para que a hora que for fazer um cálculo, eu possa lembrar dessas exemplificações, como foi a questão do que foi falado da questão, se eu não me engano,
das faltas do INSS que a gente lança e pode lançar como justificadas para integralizar o cálculo, né? Isso daí é muito interessante, eu nunca fiz. E então, assim, é uma perspectiva muito interessante para se lançar esse período de vacância no serviço, né? Então, é muito produtivo. Então, a questão principal dessas verbas que me pendem é a questão de compor o principal, que a doutora deu um exemplo na questão dos reflexos, que eu achei muito interessante também. Às vezes, o principal foi pago, mas os reflexos não. E a questão, queria que a doutora falasse assim, com mais detalhes, a questão das verbas e das integralizações dessas verbas, principalmente nessa parte rescisória. Porque eu nenhuma das verbas que eu já fiz, eu consegui usar esse mecanismo dessa integralização dessas verbas. Então, eu gostaria de saber na prática como que ela é utilizada dentro do sistema. É um prazer conhecer a todos os doutores, a doutora Roberta, já marquei aqui no Stories, Vinícius também, que eu acho que eu já conhecia das redes sociais. É um prazer conhecer o doutor Rodrigo. Muito obrigado por ter aberto, né, esse curso a todo o público, né? Não só da UAB de Rondônia. Né? Aí eu pude participar também com vocês. Muito obrigada. Obrigada, gente, pelas palavras. Quem te chamou para o curso? Foi a Larissa? Não, quem me falou foi a Glauciele. Que eu conheço a Larissa também. Era o escritório do doutor do doutor Vanderlei de Araújo, em Vilhena. Acho que eu já ouvi falar. Então, sobre a questão que você falou de compor ou não o principal, é exatamente o que eu estava falando. Que às vezes a empresa ela comprou bruta ali a verba cheia, mas não refletiu, né? Por exemplo, nas verbas decisórias aquele valor. E como é que você faz isso? Você vai preencher a verba direitinho, como eu trouxe aqui das horas extras, e compor o principal. Compor o principal é o quê? Essa verba que você está preenchendo aqui, ela vai estar na sua planilha e vai contabilizar o valor no seu cálculo, como se a empresa não tivesse pago. Agora, se a empresa pagou, eu quero só os reflexos, você vai pedir para esses valores aparecer na planilha, porque vai ser a sua base para os reflexos. Os reflexos vão aparecer, o que não vai aparecer é o valor principal. Então, eu vou colocar não compor, na hora que eu for liquidar, você vai ver que vai aparecer lá na planilha só os reflexos. E exatamente vai tirar essa tua dúvida de compor ou não. Vai compor a planilha, mas não vai somar o valor da verba cheia, apenas a base dos reflexos dela. Agora, essa questão da integralização. Primeiro, você tem que, vamos supor que foi um pagamento por fora e você quer integralizar, né, esses valores em outras verbas. O que eu faço? Eu venho aqui no campo expresso e crio aqui, dando material, por exemplo. Eu coloco aqui valor pago por fora do contrato. E eu boto aqui, sei lá, R$500 eu recebia por fora do contrato de trabalho. Não vai compor o principal, porque eu quero que esse valor seja a minha base para eu poder integralizar esse valor em outras verbas. Salvei. Vamos supor que eu quero que esse valor seja integralizado nas horas extras. Eu venho aqui no campo verba integralizar e vou escolher esse valor pago por fora e ele vai integralizar. O que é integralizar? Esse valor que você criou vai ser base de cálculo para aquela verba também. É basicamente isso que você integraliza. Agora, por exemplo, você quer colocar reflexo... deixa eu pensar aqui. Me diz outro exemplo, Vinícius, que pode integralizar aí, por favor. O valor por fora tu falou já, né?
Integraliza, mas qual Comissões. Os adicionais, diárias, não. Comissões. Pronto, contribuições, exatamente. Você cria ou no histórico salarial ou dentro aqui das verbas, as comissões e integraliza. Aqui nesse campo, verba, integralizar. Ele vai puxar esse valor para poder ser base de cálculo também, para a tua hora extra, para o teu 13º, para o teu aviso. É basicamente isso. É assim que eu faço. Entendi. Eu integralizo de uma forma diferente, mas é uma integraliza o histórico salarial, né? Exatamente. Eu integralizo. E, então, assim, por isso que geralmente eu não uso essa questão dessa verba. Só que, em determinados casos, a gente fica meio sem saída. Por exemplo, quando a gente tem um salário pago a menor, a gente precisa proporcionalizar esse salário com o que já foi pago, e foi feita uma rescisão também a menor, mesmo respeitando aqueles parâmetros da verba que o patrão pagaria, não foi pago a menor aquela rescisão. Então, a gente vai refazer a rescisão, abater o que foi pago naquela rescisão, para tirar o que foi pago devidamente na verba. Então, quando vai gerando muita informação, quanto mais simplificar e a gente conseguir integralizar dentro, por exemplo, desse cálculo e não criar uma verba acessória, ao meu ver, ficaria melhor, mais fácil de entender na liquidação dos cálculos. Outra coisa que eu acho que é interessante, eu trabalho muito mais para empregado do que para empregador. Só que o PJE, ele é muito intuitivo mais para o lado do empregado. Então, quando a gente vai fazer um cálculo pró-empregador, você precisa... Sim, é verdade. Você precisa raciocinar de uma forma diferente. É igual a pergunta daquela doutora que perguntou a respeito do aviso prévio calculado ao contrário, né? Então, todo o cálculo dela não vai ser pró-empregado. Então, muita coisa que a gente multa, que a gente coloca a encargo do empregador, a gente já não coloca quando vai fazer a liquidação para o empregador. E aí tem que pensar totalmente diferente. Porque se vacilar, você coloca as verbas todas pró-empregado para o empregador. Isso acontece também em questão de avos, né? Às vezes a gente tem que ter cuidado quando o trabalhador não trabalha os 15 dias para dar o avo certinho. Se você não prestar atenção, o sistema às vezes cria e dá prejuízo para a empresa. Eu confesso que eu faço cálculo mais para reclamante, então minha cabeça sempre é focada em cálculo para reclamante. Quando eu pego o cálculo para reclamada, eu dou uma sambadinha, porque eu fico tanto com esse pensamento que realmente eu acho o sistema muito mais intuitivo para o cálculo reclamante. Quando eu vou fazer para reclamada, eu tenho que ter essas noções da prescrição, se o aviso prévio foi indenizado, se não foi, se teve falta, se algum período ele teve algum benefício, né, que pode recontar os alvos aí das férias do 13º. E é exatamente isso que você falou. Tem que ter um olhar diferenciado, sim, para cada caso que você pega, mas você só sabe mesmo mexendo e aprendendo, como o doutor Vinícius sempre fala, tem várias formas de fazer a mesma coisa. Esses dias, inclusive, o Vinícius me ensinou, eu estava com uma dificuldade de poder calcular o FGTS da estabilidade, e ele me ensinou a criar do zero a estabilidade. Eu fiquei, meu Deus, é muito mais fácil, assim, e eu fazendo de um jeito que estava me dando, assim, mais trabalho e sem impugnada. Mas é isso, pessoal. Alguém quer falar alguma coisa, acrescentar? Aline, no campo valor calculado ou informado, repete a explicação, por favor. Repito, sim. Valor calculado, você vai informar os parâmetros para o sistema e calcula para você. Informado, você vai informar já o valor cheio, por exemplo, numa hora extra. Você vai informar que ele recebia todo mês R$300. Ou que ele vai receber R$300. Você informou para o sistema, e a partir desse valor, ele vai trazer a correção e os juros.
Caroline, mas quando calculo o reflexo desta verba sobre 13º e férias, não estaria considerando ela, se integraliza, depois não teria duplicidade? Só foi um exemplo, Caroline, de integralização. Tem que ter cuidado, sim, com a duplicidade. Boa tarde. Gostaria que falasse a respeito das horas extras. Samara, o foco não é hora extra, tá bom? Mas a gente pode combinar uma aula de horas extras, sim. Eu só estou dando um exemplo aqui de horas extras para compor o principal. Mais alguma dúvida, pessoal? E nós vamos ter outros módulos também, né, doutora Roberta? Sim, vamos sim. O doutor Vinícius vai fazer o de horas extras. Gente. Então, pessoal, sobre essas verbas rescisórias, alguma dúvida, algum comentário, algum questionamento? Por favor, é o momento para vocês falarem. Se ninguém falar, então eu vou prosseguir. O nosso último campo não, tem mais tem 3 campos para a gente aprender hoje. Vai ser o FGTS. Na aba aqui do FGTS, ela também é muito intuitiva. Laodiceia, pode falar. Ela levantou a mão. Boa tarde a todos. Eu ia perguntar, mas eu já vi aí que perguntaram se a gente pode utilizar para ficar treinando, para treinar. Sim, pode sim, dá para treinar. Você só tem que saber preencher direitinho ali os parâmetros do cálculo para conseguir prosseguir para as outras etapas. Se você não preencher lá o estado, o município, admissão, demissão e ajuizamento, você não consegue preencher. Então, você tem que colocar datas válidas, fazer esses preenchimentos obrigatórios e vai conseguir depois andar por todo o PJT Cálculo para poder fazer os testes que você precisar. Os campos obrigatórios principal, né? Preencher também. Isso. Preenchendo os campos principais, você consegue sim ficar depois testando. Tá bom, esperando o curso. Ramon, se tu ganhar, eu não te dou. Eu prefiro dar para uma pessoa, mas não te dou. Como no primeiro contato com o PJT Cálculo, as dúvidas vão surgir quando começar a prática. Exatamente. Aqui a gente está trazendo uma contextualização inicial. A gente, de fato, só consegue entender as minúcias do PJT Cálculo fazendo os cálculos. Pegando cada casinho ali e preenchendo. Mas, eu fiz um material muito legal, que inclusive tem um aluno aqui, que ele nem conseguiu acompanhar a aula toda no sábado passado, e eu até fiquei preocupada. Eu falei, nossa, mas você não vai terminar a aula? Ele, não, é porque eu tenho um compromisso, tal, mas me manda o material. E só com o material ele conseguiu fazer as ervas rescisórias certinho. E eu vou dar esse material para vocês no final da aula. Relembrando, tem que seguir a professora e marcar, viu? E fazer um elogio. Porque se não fizer elogio, também não ganha. Pronto, pessoal. Já que vocês não têm mais dúvidas aí na aba do FGTS, ou das ervas rescisórias, vamos aqui na aba do FGTS. Aqui, o campo do FGTS é bem simples, né? O destino, pagar ou recolher. Pagar diretamente para o reclamante, recolher na conta vinculada da Caixa Econômica. O valor da multa, 20 ou 40? 20, se for naquelas situações de acordo, 40 se for demissão sem justa causa, né? Restrição direta, redução de justa causa. E calculado informado, a mesma logística. Calculado, você oferece os parâmetros, o sistema calcula. Informado, você informa o valor dessa multa e o sistema só traz a atualização por correção e juros. As incidências, se você clicar nessa aba das incidências, vocês vão ver. Devido, saldo, saque, diferença, devido, mais saldo, sobre devido, menos saldo. Isso vai depender muito do caso concreto do teu cliente, que pode ser que você só está cobrando diferenças de FGTS, ou está cobrando FGTS de forma completa, né? Então, aqui, de acordo com o caso concreto do seu cliente, você vai adaptar o que eu mais uso, sobre o devido e sobre o saldo menos saque. Uma dica que eu dou para vocês. Se, porventura, o seu cliente já teve acesso ao FGTS ou já tem valores disponíveis, né, para não dar aí um bis-in-idem de você estar cobrando 2 vezes o mesmo valor, tem um campo aqui do FGTS que você consegue informar para o sistema para deduzir esses valores que já constam na conta vinculada dele da Caixa Econômica, que é bem simples. Vocês vão colocar, tipo, dessa última atualização que teve, eu vou colocar de hoje só para fins educacionais mesmo. Vamos supor que tem R$500 lá disponível.
Então, você vai informar a data vai ser o que consta lá no comprovante do teu cliente, tá? Da última vez que ele tirou o extrato. O valor de aluno está lá disponível, você aperta o maisinho e não pode esquecer aqui, ó, do pulo do gato, porque se você não fizer essa informação, o sistema não vai entender, você tem que pedir para esse valor ser deduzido do FGTS. Esse valor que já está disponível para o teu cliente, sendo que ele já sacou ou ainda vai receber, ele vai ser deduzido lá nos parâmetros do FGTS para não dar um bis in idem, tá bom? E aqui também tem como você colocar a multa do 467, caso esse FGTS não seja de natureza incontroversa, né? Pronto, salvamos. Agora vamos para os honorários, que é a melhor parte. Como colocar os honorários advocatícios e honorários do perito? Vocês vão na aba aí, honorários, onde tem um dinheirinho atrás e duas pessoas de paletozinho, eu acho, se eu não tiver cega, porque eu nem sei onde eu coloquei meu óculos hoje. E aqui vocês vão escolher e determinar qual honorário quem vai receber. Honorários advocatícios. Estão todos aí, você abaixa a telinha e vai ter assistenciais, contratuais, contador, engenheiro, médico, e aqui você vai escolher, por exemplo, do advogado, sucumbência, né? Quem está devendo, reclamado, graças a Deus. Eita, eu sei que tem advogado reclamado aí, deve estar tremendo. Tô brincando, hein, gente? Não levem pro coração, não. Tipo do valor, informado ou calculado. Informado é porque o juiz pode informar já o valor, fixar na sentença. É devido para o advogado R$1.000, R$2.000. Ou ele vai dizer a porcentagem, 5, 10, 7, 15. E você vê, então, informado, a data que a pessoa ganhou esse direito e o valor. Agora, se o juiz colocou a porcentagem, você vai em calculado, bota a porcentagem, 15%, todo mundo recebe aí, 15%, graças a Deus. Coloca, assim, né, lógico, não vai pedir para tirar o INSS, que você não é bobo. E o credor você vai preencher com o nome do advogado. Lembra que no início da aula eu botei o nome da doutora Carla Vanessa? O sistema já puxou para mim o nome dela certinho. Roberta, coloca o CPF, se quiser. Se quiser fugir da receita, não põe. Ninguém está gravando, né? Pelo amor de Deus. Vamos salvar. Salvamos os honorários de sucumbência. Vamos fazer agora os honorários do perito. É a mesma coisa. Novo, né? Você vai escolher, por exemplo, o engenheiro. Quem está devendo, o reclamante ou reclamada, vai ser definido em sentença. Vamos colocar aqui reclamado e geralmente é informado. Vamos colocar aqui a data de hoje. 2024, mas vamos supor que o juiz, sei lá, deu R$1.000. Aí você preenche R$1.000. Nos dados do credor, você põe o nome do perito, se não souber nota. Honorários periciais. E salva. Alguma dúvida sobre honorários? Sai daqui. Isso aqui não meus impostos direitinho. Gente, alguém tá com alguma dúvida? A Sandra ansiosa para os próximos módulos, eu também. O próximo módulo vai ser com a doutora Nailin, maravilhosa, melhor advogada de direito bancário, referência. Outro módulo vai ser para a doutora Vanessa, também maravilhosa. E o Vinícius vai dar o de horas extras, né, Vinícius? Esse Vinícius, ele não quer ensinar vocês, viu? Perturbem ele, vamos estudar de hora extra. Gente, alguma dúvida? O melhor, também concordo, Nailin, ele é o melhor mesmo. Ele me ensinou muita coisa do que eu sei nas aulas que ele dava aos sábados, inclusive saudade dessas aulas de sábado. Então, pessoal, já que ninguém tem dúvida, vamos para as custas. Custas são as custas do processo, né? Que o juiz ou define em valores, porcentagem. Tenho até medo de dar aula com ele assistindo. Mas ele tranquilo, ele já assistiu outras aulas minhas, ele só ficava olhando. Eu ficava, ai meu Deus, tô falando merda, tô falando besteira, e Vinícius me olhando. Tá sim. Mas eu sobrevivi, né? Eu vou sobreviver. Oi, quem tá falando? Já mutei já, doutora. Já mutei já. Era um áudio vazando aqui. Pois é, não tenho vergonha do Vinícius, não. Ele é uma pessoa muito humilde, ele sempre ensina quando a gente não sabe.
já fez a intimação para ele aqui fazer o módulo dele. Ele já vai passar o tema e a data para gente. Levante o campo da comissão aqui, ó, Vinícius, a próxima aula depois da doutora Vanessa. Ele tem que mostrar todo o talento dele, todo o talento, mostrar o talento para o Matheus, né, Loisele? Gente, sem dúvidas, né, nos honorários aqui para as custas. A área das custas também tem um campo principal, que é tipo uma balança, digamos assim. E lá você vai colocar as custas de conhecimento e de liquidação. Em regra, o juiz coloca de forma calculada, né? Ele já coloca os 2%. Mas se ele botar já o valor fixo, você vem informada, diz o vencimento e coloca o valor. Na liquidação, a mesma coisa. Se o juiz não colocou 0,5%, ele disse informada, você põe um valor. Tá? Eu não vou entrar no módulo de juros, porque a Vanessa vai dar esse módulo para vocês, o módulo 3. E se vocês não tiverem mais dúvidas, eu acho que é isso. Agora eu vou ensinar vocês a liquidar, tá bom? Depois, aqui nas operações, vocês conseguem achar aí operações? Apertou liquidar, faz uma oração para Jesus, que dá certo o cálculo. Só voltar de novo, Roberta, como você chegou lá no caminho, rapidinho para quem não viu. Ai, desculpa. Depois que eu sair das custas, eu vou aqui embaixo, operações. Operações, liquida, dando tudo certo, depois da oração, imprime e vai sair a planilha. O meu deu um errozinho aqui, porque eu não coloquei a maior remuneração. Eu vou colocar lá para eu poder imprimir e mostrar para vocês como é que sai certinho. Deixa eu botar aqui uma maior remuneração rapidinho, para eu conseguir calcular. Vinícius coloca... Ah, tá, o Vinícius já colocou. Pronto. Agora vamos imprimir. Ah, outro lembrete. Antes da gente... A data... gente, fechei o cálculo. Ai, gente, desculpa. Outra coisinha que eu ia falar para vocês. Operações. Cadê que eu ia falar? Ah, tá. O sistema, quando você pede para liquidar, e você vai na aba imprimir, ele traz tipo uns quadradinhos para você conferir, tipo coisas que você fez no cálculo. Se aqui tiver alguma coisa que você não quer que seja mostrado no cálculo, você tem a opção de desclicar, tá bom? Você pode desclicar o que você não quer que apareça, mas você pode deixar também as informações que ele traz, que é basicamente o que vocês fizeram, tá? Agora vamos imprimir. Gente, ficou alguma dúvida? O que eu tinha para falar para vocês, eu falei muito rápido, espero que tenham entendido. Doutora, se ninguém, enquanto o pessoal pensa se tem dúvida, tem muita gente aqui que nunca usou PJE, né? Então, assim, se você puder, eu não sei, ou mostrar, ou pelo menos falar um pouquinho para o pessoal quais são os primeiros passos. Por exemplo, quem nunca baixou, puder mostrar aí onde é que baixa pela primeira, onde é que você recomenda baixar o PJE Calc. A questão também, não sei, dar um toque para o pessoal que existe uma atualização do sistema para ser feita, né? Aonde eles podem buscar mais informações sobre PJE Calc também, cursos que você recomenda, sua mentoria, a mentoria dos colegas, porque a ideia da comissão era justamente hoje fazer uma paquera dos advogados com o PJE Calc, né? Nós falamos muito que nós temos medo do que a gente não conhece, mostrar que não é um bicho de 7 cabeças, que é plenamente facilitada a sua utilização. A gente só precisa dar o primeiro passo, né? Então, a gente quer incentivar a advocacia trabalhista a dar os primeiros passos com o PJE Calc. Então, o que para muitos que já lidam há muito tempo pode parecer óbvio, né? Essa questão de baixar, de como usar pela primeira vez. Quem tiver dificuldade, onde procurar, pode ajudar os colegas, então. Certo, gente, para baixar o PJE Calc, eu mandei o link aí no chat para vocês, no site do TRT8, eles sempre colocam a
a versão mais atualizada, tá bom? É muito simples, eu estou tentando compartilhar aqui a tela com vocês para mostrar. Só que mais uma vez está dando algum BO aqui que eu não sei. Deixa eu fazer de novo, ver se vai. Se vocês puderem clicar nesse link, tá bom? Vamos ver se vai agora. Pronto, a tela está mostrando aí para vocês. Eu baixo aqui no site do TRT8, sempre eles colocam a versão mais atualizada. Foi eles que criaram aí o PJI Calc. Nesse próprio site aí tem um manual aqui na aba, tem uma abinha toda aqui, ó, de PJI Calc Cidadão, que aqui tem como instalar, fala das tabelas auxiliares, tem manual. Eles, inclusive, têm um curso que é online, tem até no YouTube, falando dos primeiros passos do PJI Calc. Foi um curso que me ajudou muito no começo, para poder aprender sobre cálculo, né? E aí, para baixar, você primeiro tem que saber quais são os bytes do computador de vocês. Vocês vão clicar nesse primeiro ou no segundo, se é 64, 32, e posteriormente, quando vocês clicarem, ele vai pedir autorização para baixar. Aí vocês vão salvando, autorizando. O que eu já vi acontecer, alguns alunos tentam baixar, e às vezes eles têm algum como é que fala, meu Deus, aquele negócio que protege o computador, tem algum antivírus que bloqueia abrir o sistema. Então, eu aconselho vocês dar uma ligadinha lá na Cara ou no próprio TRT, que eles sempre auxiliam a sanar esse erro. Assim, é bem simples mesmo, eles dão assistência, porque às vezes tem realmente algum aplicativo no teu computador que não deixa abrir, porque em regra é muito fácil. É só entrar aí no site do TRT, descobrir os bytes do seu computador, botar para baixar, download, autoriza, e ele já está funcionando, você consegue abrir. E assim, estudo, YouTube, gente, YouTube tem muitos professores lá que ensinam sobre PJI Calc,